Olá pessoal, tudo bem? Vocês inscritos no canal? E aí, já orou hoje? Hoje o tema também é bastante interessante como todos os temas, tá? Hoje eu vou falar sobre dor. Por que nós seres humanos nós temos a sensação de sentir dor? Dor por perca de alguém querido, dor por perca de algum parente que você acha querido, dor física, dor mental, dor emocional. O que a Bíblia tem a me dizer para mim e para você sobre o tema dor, tá? Hoje esse é o tema que eu quero trazer para você, sobre o tema dor, tá? O tema passado nós falamos sobre domínio próprio. Como é importante o ser humano ter domínio próprio, tanto no agir, no falar e no pensar. Você ter aquele domínio próprio. E hoje eu irei falar para você sobre dor, né? O que a Bíblia fala sobre dor? Quais são as perguntas que Deus deixa para nós sobre dor? E aonde está, Tom, na Bíblia, versículos, capítulos e versículos que fala sobre dor? Aqui nesse canal, como eu sempre te falo, você aprende a Bíblia de uma forma didática, no aconchego do seu lar e na sua própria Bíblia. Aqui eu te dou os capítulos e versículos e você verifica com a sua família, tá? Aqui você não precisa você ir num templo religioso ou perguntar para o seu pastor sobre diversos assuntos que a Bíblia fala. Aqui eu falo para você os assuntos de A a Z, né? Como eu já falei, nos temas passados finalizamos a letra A, a letra B, a letra C e estamos dando finalidade à letra D. Então, o tema passado foi sobre domínio próprio, quão é importante você ter domínio próprio no agir, no falar e no pensar. E hoje iremos falar sobre dor. O que a Bíblia fala sobre dor, Tom? Você explica para mim o que a Bíblia fala sobre dor? Sim, explico sim. Eu elaborei algumas perguntas para você sobre dor e vou te falar, vou ler a pergunta para você e vou te falar o capítulo e versículo onde você encontra o que a Bíblia fala sobre dor, tá? Fala assim, a primeira pergunta é o seguinte: como Deus cura os seus servos? Olha que pergunta interessante que eu deixei para você. Como Deus cura os seus servos, tá? Onde você vê isso, Tom? Fala para mim onde eu vejo isso na minha Bíblia. Você fala no seu livro de Deuteronômio, tá? No capítulo 7, versículo 9. Livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Como eu sempre falo nos vídeos, se você tem dificuldade de achar os textos bíblicos, você fecha a sua Bíblia, você abre duas páginas da sua Bíblia, lá vai ter o índice com todas as páginas, todos os livros e todas as páginas. Aí você vai na página que está o livro que eu estou te falando, que é o Deuteronômio. Aí o capítulo é sempre número grandão e o versículo sempre número pequeno. Então a pergunta é: como Deus cuida do seu povo? O livro é de Deuteronômio, no capítulo 7, versículo 9. Tá bom? Você vai lá e verifica na sua Bíblia. Qual é a próxima pergunta, Tom, do tema ainda dor? Vou te falar aqui qual é a próxima pergunta do tema dor, tá? Como Deus como Deus observa mais? Como Deus observa mais? Ou seja, como Deus te observa mais quando você está sentindo dor? Quando você está passando por um momento de aflição, por um momento de angústia? Essa é a pergunta. Como Deus observa mais aqueles que estão sofrendo por dor e passando por dificuldade? Onde está escrito isso, Tom? Fala para mim. Você vai no livro de Salmo, no capítulo 12, versículo 5, tá? Lá você encontra a resposta para essa pergunta. Qual a pergunta? Como ou quem Deus observa mais? Será que Deus observa mais aquelas pessoas que vivem a vida tranquila? Será que Deus observa mais aquelas pessoas que não ligam para Ele? Ou Deus observa mais aquelas pessoas que vivem sofrendo, sentindo dor? Quem Deus observa mais, tá? Essa é a pergunta que eu elaborei para você. Quem Deus observa mais, tá? Você vai lá no livro de Salmo, no capítulo 12 e o versículo 5, capítulo 12, versículo 5, você vai achar a resposta para essa pergunta, tá bom? A última pergunta do tema ainda dor. A última pergunta fala assim: qual é a coisa mais difícil de controlar? Qual é a coisa mais difícil de controlar segundo a Bíblia? Qual que é a coisa mais difícil de controlar segundo a Bíblia? O que você acha? Fala para mim o que você pensa. Qual é a coisa mais difícil de controlar segundo a Bíblia? Para algumas pessoas é uma coisa, para outras pessoas é outra, para mim é uma coisa, para você é outra. Mas o que a Bíblia fala, qual é a coisa mais difícil de controlar no tema dor, tá? Você vai lá, a Bíblia vai te dar resposta para isso. Você vai lá no livro de 1 Tessalonicense, 1 Tessalonicense é número 1 na frente, e Tessalonicense, aí você vai no capítulo 4, versículo 18, tá? Qual é a pergunta, Tom? A pergunta é: como devemos tratar uns aos outros em tempo de dor? Essa é a pergunta.
como devemos tratar uns aos outros em tempos de dor? Foi essa pergunta que eu tinha para você, tá? São tantas perguntas que eu escrevo aqui que de vez em quando eu confundo uma pergunta com a outra, mas só que essa é a pergunta correta, né? Como devemos tratar uns aos outros em tempo de dor? Por exemplo, a gente está vivendo agora, no momento que eu estou gravando um vídeo, um tempo de pandemia, onde pessoas estão perdendo seus entes queridos, perdendo seus parentes e estão sentindo muita dor. E como que nós devemos tratar essas pessoas no momento de dor? Será que é com palavra rigidez? Será que com palavras de baixo calão? Será com ignorância? O que a Bíblia fala lá? Você vai lá no livro de 1 Tessalonicenses, tá? No capítulo 4, versículo 18. Então, o tema dor, eu deixei alguns versículos para que você possa verificar na sua casa. Quais são os versículos que falam sobre o tema dor, Tom? Fala para mim. Vou repetir para você todos os versículos. O primeiro versículo que fala sobre o tema dor é no livro de Deuteronômio, tá? No capítulo 7, versículo 9. O segundo tema que fala sobre Deuteronômio, você vai no Salmo, no capítulo 12, versículo 5. E o terceiro tema que fala sobre dor, você vai no 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 18, tá? E quais são as perguntas? Como Deus cuida do seu povo? Isso você vai achar lá em Deuteronômio, no capítulo 7, versículo 9. Segunda pergunta, como Deus observa mais? Quem Deus observa mais? Essa é a segunda pergunta. Quem Deus observa mais? Aí você vai lá no livro de Salmo, no capítulo 12, versículo 5, tá? E a última pergunta, como devemos tratar uns aos outros em tempos de dor, em tempos de dificuldade, tá? Então você vai lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 18. Repetindo a pergunta, como Deus cuida do seu povo, do seu servo, das suas criaturas. Deuteronômio, no capítulo 7, versículo 9. Segunda pergunta, quem Deus observa mais? Quem Deus observa mais no momento de dor? Você vai lá no livro de Salmos, no capítulo 12, versículo 5. E a última pergunta, como devemos tratar uns aos outros em tempos de dor, nós seres humanos, que se compadece com a dor das pessoas? Você vai no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, capítulo sempre número grandão, e o versículo 18, que é o número pequeno, tá bom? Esse foi o tema dor. Espero que você tenha entendido a Bíblia, espero que você entenda. Se você tiver coragem de perguntar, a palavra de Deus terá coragem de te responder. Como está escrito, nem só do seu dinheiro viverá todo ser humano, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tá bom? Bem-aventurados aquele que lê, bem-aventurados aquele que ouvem a palavra escrita desse livro, pois o final de todas as coisas estão próximo. Esse livro não é um livro interpretativo. Esse livro é um livro guia, é o manual de procedimento do ser humano, é o manual de procedimento da criatura de Deus. Se você seguir os padrões que estão escritos dentro desse livro, eu tenho certeza que você passará por dificuldade, passará por provações, porque o inimigo colocará vários obstáculos e pedras no seu caminho para que você possa desistir. Mas aqui nesse livro está escrito, aquele que perseverar até o fim, perseverança, foco, aquele que perseverar até o fim será salvo, tá? 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita e tu não será atingido, porque a luz do Senhor te protegerá e te guardará, tá bom? Tenha fé, confia, siga os padrões desse livro que é o guia, que não é interpretativo, que te guia ao caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, e você alcançará vigor, uma vida melhor. Porque quem prometeu não foi um homem, quem prometeu não foi o seu colega, quem prometeu foi o seu Criador. E Deus não é homem para mentir, se Ele prometeu, Ele vai cumprir, tá bom? Então confia nesse livro, examina, estuda, aplica essa vida, e aplica na sua vida as palavras escritas nesse livro. Eu tenho certeza que você vai ter vigor, saúde e você vai viver bem. Dificuldade teremos. O próprio Jesus falou assim, eu não vim trazer paz a esse mundo, eu vim trazer esperança e espada. Se você quer seguir a Jesus, pega a sua cruz e siga, mas nenhum sofrimento dura para sempre. Assim como a tempestade vem, ela pode devastar, ela pode causar estrago e logo passa, assim também a dor, ela vem, ela pode causar estrago, devastar, mas passa. Confia no Senhor, a Bíblia fala, entrega seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se inscreva nesse canal, deixe um like para que mais pessoas possam aprender sobre a Bíblia, para que o YouTube possa entender que esse livro é um livro, que esse canal é um canal edificante, que te ensina você temas da Bíblia no lar
na sua casa, com a sua família. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Esse é meu desejo. Amém.